O Santos é conhecido nacionalmente e até mundialmente por ser um dos clubes que mais revelam jogadores e que mais utilizam jogadores das suas categorias de base. Não à toa vem a alcunha de Meninos da Vila. Porém, existem alguns mitos sobre as categorias de base do Santos que a gente vai estar falando nesse vídeo aqui. Mais especificamente, 5 mitos que a gente vai estar falando nesse vídeo. Então, se você quer saber quais são, fica até o final desse vídeo para saber se você discorda de mim ou não. O quinto mito é o maior deles. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Giovanni e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Vila do Rei. Hoje o Santos terminou a participação na Equality Cup, um torneio aí amistoso, onde incluiu alguns times além do Santos, como o Zenit e outros times que participaram dessa competição. O Santos basicamente só usou jogadores da categoria de base, só usou na verdade jogadores da base, né? Alguns que estouraram aí a idade dos 20 anos, alguns que ainda estão no sub-18. E aproveitando esse gancho, aproveitando até essa. Hoje na internet está todo mundo falando do Patati, que ele precisa ter espaço no time profissional, que ele precisa ter mais chances, comparando ele inclusive com alguns jogadores que estão no atual elenco, né, como o próprio Pedrinho, o próprio Guilherme. Aproveitei esse gancho, aproveitei esse tema aí para estar abordando alguns mitos que eu considero que são grandes mitos sobre as categorias de base do Santos. O primeiro deles, que eu acho que é um mito até um pouco polêmico, é sobre a torcida achar que todo jogador da base vai ser ou tem que ser o Neymar. Nenhum jogador da base recente, dessa base atual, vai ser o novo Neymar. Nenhum jogador da base do Santos, sei lá, dos próximos 4 anos, vai ser o novo Neymar. Sabe-se lá se vai ter um novo Neymar na base do Santos. O Neymar foi um jogador aí que é um caso muito específico. O Neymar é o maior artilheiro do Santos, pós-Pelé, é o jogador aí que mais fez gols, é o jogador que, depois do Pelé, com certeza para mim, eu acho que é o maior jogador que teve no Santos. O Neymar é um jogador muito diferente. É um jogador que ainda aos 32 anos hoje, se ele volta para o futebol brasileiro, volta o quanto antes. Se ele volta hoje para o futebol brasileiro, ainda faz muita diferença. O Neymar é um craque extra classe, é um jogador muito acima da média. E eu vejo que a torcida do Santos faz muito essa comparação e essa cobrança com garotos do ataque que sobem. O Ângelo sofreu com isso, outros jogadores sofreram com isso recentemente. O próprio Miguelito, a torcida já está falando que não vai dar em nada, que é ruim, que é mau jogador, falando que não mostrou nada. E é um jogador super novo, um jogador que ainda passou por um trauma recentemente com a perca da mãe. Então eu vejo que a torcida do Santos espera muito que todo menino da base, todo jogador, principalmente de ataque da base, seja um extra classe, seja um jogador muito diferente. E a maioria deles não vai ser. 90% até mais que isso não vai ser um novo Neymar. Então isso é um mito de que todo garoto da base tem que ser um gênio, tem que ser um super craque. E isso atrapalha muito o desenvolvimento de vários garotos que sobem. Atrapalhou muito o Ângelo, atrapalhou muito o próprio Marcos Leonardo, atrapalhou até o Rodrigo quando estava aqui no Santos. Então esse é o primeiro mito. Outro mito, quarto mito, eu acreditei que seja boa parte da torcida acha que a base do Santos não serve, que a base do Santos já não revela mais ninguém, que não é mais a mesma. E isso é muito errado. O Santos recentemente revelou Caio Jorge, o Yuri Alberto que está no Corinthians, Marcos Leonardo, Ângelo, o próprio Sandro que vive machucando, Gustavo Henrique que hoje está no Corinthians, Lucas Veríssimo, mais recentemente o próprio Kaique, Pirani, o próprio Jair que está subindo aí, o David que saiu cedo demais ano passado. Então a base do Santos continua revelando todos os dias. A base do Santos não é ruim, a base do Santos é excelente, continua excelente na questão de revelar jogadores. Então eu vejo muitos torcedores falando que a base do Santos acabou, que a base do Santos não serve, que o Santos tem que contratar, tem que contratar, tem que contratar. E não é assim. A base do Santos sempre foi boa e continua sendo boa. E eu acho que a torcida esquece disso, que a nossa maior essência está na nossa marca Meninos da Vila. A gente não pode confundir isso em cobrança, né? Em achar que todo moleque que vai subir, igual no mito anterior, que todo moleque que vai subir vai ser um gênio e que vai resolver nossos problemas. E nem sempre vai ser assim. Vão ter meninos que vão subir que vão ser novos Ângelos, novos Giovannios, enfim, jogadores úteis que não são gênios. E o Santos continua revelando esses jogadores ano após ano. Todo ano a gente tem algum talento da base. E eu vejo muita parte da torcida dizendo que a base do Santos é ruim, que a base do Santos acabou. E isso é um quarto mito. O terceiro mito é isso até jornalistas dizem que a base do Santos é excelente no sentido de planejamento. E eu tenho um parâmetro aqui que eu falo que é um mito no seguinte ponto: a base do Santos é muito mais dá certo na base da sorte e do acaso
do que por planejamento em si. Eu acho que a base do Santos é extremamente mal gerida, principalmente nessa gestão Rueda. A gente teve uma gestão de base péssima. Foi a pior gestão de base dos últimos 10 anos, tranquilamente. E não foi só na gestão Rueda que a base do Santos foi mal gerida. A base do Santos ela é mal gerida há muito tempo. E eu vejo que muita gente acha que a base do Santos é muito bem cuidada, que a base do Santos é muito bem administrada, e isso é um baita de um mito. A base do Santos ela sempre muitas vezes não vou falar sempre para não generalizar, mas ela muitas vezes é usada de má forma, é usada de uma maneira até sem organização nenhuma. 2002, o time que deu certo, foi um acaso total. O Santos não usou a base porque sabia que o Diego, o Robinho, Paulo Almeida e Delano dariam certo. O Santos usou a base porque precisou, porque era a única forma que tinha de jogar aquele campeonato, começar aquele campeonato para tentar não cair. 2010 a mesma coisa, Neymar, Ganso, a geração que veio foi por acaso. Por mais que a gente sabia que o Neymar era um talento, que era um grande jogador, a gente não sabia que ele ia virar o que virou, que ia estourar e dar muito certo o Santos de 2010 virar aquele time. Então, muita gente fala que a base do Santos ela tem um trabalho muito bem feito. E eu acho que ela tem um trabalho bem feito em algumas partes, porém sem organização. Eu não vejo que a base do Santos é bem gerida. E isso, para mim, é um mito. O segundo mito, para mim, e até isso vai ser um ponto polêmico, e eu acho que muita gente vai me odiar talvez por isso, é que muitos torcedores e várias pessoas falam que a base do Santos é a melhor base do Brasil, que o Santos é o time que mais revela no Brasil. E eu acho isso um mito. Eu acho isso um mito porque pode ser que o Santos, em questão de revelar talentos, em revelar grandes jogadores, talvez seja sim a melhor. O Santos revelou o Neymar, o Santos revelou o Gabigol, o Santos revelou o Ganso, o Santos revelou o Felipe Anderson, o Santos revelou o Diego, Robinho. Então o Santos sim revela grandes jogadores, craques mesmo. O Santos tem um talento em revelar craques. Nesse sentido de revelar grandes jogadores, eu acho que o Santos é sim a maior base. O time que talvez que revela mais craques seja a base do Santos. Porém, em quantidade, em clube formador, que mais revela, eu já não sei. Então eu fico nesse mito. Então, aí você deixa nos comentários se isso é um mito ou não. Na minha opinião, é. Muita gente fala que a base do Santos é a base que mais revela jogador no Brasil. E eu acho que não. A base do Grêmio revela muito bons jogadores. A base do Fluminense revela muitos bons jogadores. A base do São Paulo revela muitos bons jogadores anualmente. A base do Internacional revela muitos bons jogadores. E o Santos revela bons jogadores. Então eu acho que em quantidade, em proporção, o Santos ultimamente até está atrás desses clubes. Então isso para mim é um mito. E se você ficou até aqui, primeiramente eu te agradeço. Se você está gostando desse vídeo, peço que você deixe sua inscrição aqui no canal, isso me ajuda demais. Se discorda de alguma coisa, deixa aí nos comentários, não me xingue, por favor. Mas o maior mito de todos, e esse de fato é o maior, é o que mais marcante para mim, é que a torcida do Santos acolhe e apoia a base. Cara, essa é a maior mentira de todas. Esse é o maior mito possível. A torcida do Santos, uma parte dela sim adora a base, ama a base e gosta de ver jogadores da base no elenco. Eu mesmo adoro quando tem um jogador da base titular. Eu adoro quando tem um jogador que está despontando e que ele tem espaço e vira titular no time. Eu gosto muito disso. Os principais times que eu vi do Santos, 2002, 2010, 2015, tinham grandes jogadores das categorias de base. E eu sou um fã, eu defendo a base do Santos mais do que nunca. Defendo que os jogadores tenham oportunidade. Assim como tem muita gente falando, beleza, dá chance pro Patati, bota ele para jogar. Esse ano a gente tá num cenário talvez mais favorável, não sei. Então bota para jogar, bota para testar, bota o Miguelito, outros jogadores, né? Igual o Souza entrou, jogou muito bem. Então eu apoio muito a base, mas a torcida do Santos em geral, e eu acho que é um mito que a torcida do Santos apoia a base. Eu fui na Vila Belmiro em 2021 e o Ângelo tava ali tendo seu pouco espaço, né? Tava tendo algumas chances. Pra quem não sabe, eu moro longe da vila, então por isso que eu falei que eu fui. Eu fui na Vila Belmiro uma vez. Então eu vi o quão rude e o quão hostil é o clima quando um moleque pega na bola e tenta uma jogada e tenta criar algo. Eu falei, porra, mas o Ângelo tem um potencial danado, cara. Ele é marcado por driblar, por ir pra cima. Como que os caras estão xingando tanto ele assim? Então eu percebi ali, e lógico, pela internet você vê, né? Você consegue ver em Twitter, você consegue ver em Instagram, a torcida do Santos pegando no pé de moleques sem mal ver os caras jogar. Então assim, esse tema, esse assunto, né? Essa frase de que a torcida do Santos é a que mais apoia a Brasa no Brasil é o maior mito possível. Isso não é verdade. A torcida do Santos, alguns, e eu acho que é a minoria, tá? Apoia a base. Os demais
Primeiro toque na bola do moleque, se ele errar, já é bagre. Então, para mim, esse é o maior mito em relação à base do Santos. Bom, esses eram os 5 mitos. Se você discorda de mim, deixa nos comentários. Se eu esqueci talvez de algum mito que poderia estar aqui, deixa nos comentários também. E se você ficou até aqui, recebo de qualquer coisa, te agradeço demais. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço. Até mais.